faça uso da palavra depois, pastor. Glória a Deus. Queridos irmãos, meu desejo é vos saudar com a paz do Senhor. Quero dizer ao pastor Edilson que eu me sinto imensamente honrado de poder estar aqui nesse culto online. Nós estamos nos adaptando ao momento que nós estamos vivendo, e não se trata de uma inovação, mas sim de uma adaptação, levando em consideração o período que nós estamos vivendo. E o pastor Edilson, como ele já mencionou, é um amigo que Deus nos deu, e eu quero me sentir aqui bem à vontade pela liberdade que ele sempre nos dá aqui. Também aos irmãos presentes, que Deus em Cristo abençoe todos vocês, você que está na sua casa, junto da sua família, que Deus possa essa noite nos usar por sua bondade e falar com todos vocês. Também, como foi muito bem citado aqui por nosso pastor Edilson, os irmãos da igreja que nós servimos juntos a Deus, que Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado por vocês estarem aqui também nesse culto, tá bom? Eu estou vendo aqui alguns nomes que nós conhecemos de perto e de longe. Que Deus em Cristo vos abençoe, tá bom, queridos? Bom, eu queria ler um texto com os irmãos. Na verdade, serão 2 versículos. O primeiro verso está em João, Evangelho de Cristo segundo nos escreveu João, no seu capítulo de número 11. Capítulo de número 11 e o verso de número 38. Depois eu vou querer ler com os irmãos o capítulo 12 e o verso 2. Primeiro o capítulo 11, verso 38, depois capítulo 12, verso 2. Diz assim o primeiro versículo: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Capítulo 12, verso 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Pois bem, dos 2 versos que nós lemos, eu queria tirar 2 palavras, uma em cada versículo, que eu queria chamar de palavra central. No primeiro verso, o texto nos diz que Jesus se move e vai até o sepulcro. Então a palavra que eu quero tirar aqui é sepulcro. No versículo 2 do capítulo 12, diz que ali fizeram uma ceia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa. Então a palavra aqui que eu quero usar é a mesa, e eu trago um tema em cima dessas 2 palavras: do sepulcro para a mesa. Esse é o tema da mensagem que eu quero ministrar dentro desse tempo que nos foi confiado. Logo no início do capítulo de número 11, João vai nos passar uma informação interessante, que Jesus tinha alguns amigos numa aldeia chamada Betânia, na aldeia de Betânia, e esta família, composta por 3 integrantes, Lázaro e as suas 2 irmãs, Marta e Maria, tinha Jesus como um amigo íntimo, tanto que todas as vezes que Jesus passava por essa aldeia, essa família recebia Jesus em sua casa, e ali acreditamos que
a refeição era servida, o bate-papo agradável acontecia, porque assim é com os amigos, é dessa maneira que acontece. Porém, esta família que tinha Jesus como amigo, passava por um momento muito difícil, pois um integrante dessa família estava enfermo. Uma das primeiras lições que eu aprendo com esse texto é que essa família tinha um vínculo de amizade muito estreito com Jesus. Porém, este vínculo de amizade não os blindou a ponto de não passar por adversidades. Tanto é que Lázaro caiu enfermo, e uma enfermidade que, segundo o relato de João, era para a morte. Então, eu aprendo uma primeira lição. Jesus até permite algumas adversidades, Ele até permite, e às vezes, hoje nos dias que nós estamos vivendo, os crentes, em sua grande maioria, são taxados, não, que você não pode ficar crente, ou doente, não pode pegar um resfriado, que nós, porque somos cristãos, não devemos usar o álcool gel, ou não devemos ficar em casa, temos que sair, porque nós somos amigos de Jesus, nós somos amigos do Mestre. Só que eu tenho uma palavra para você: ser amigo dele não significa não viver e passar por adversidades, mas assim como Jesus falou, essa enfermidade não será para a morte. Então talvez eu esteja ministrando para alguém que está vivendo uma adversidade pequena, média, outro grande, e está dizendo: cadê Jesus nessa hora? Onde está Jesus? Será que no período de quarentena Jesus se esqueceu de mim? Eu tenho uma palavra para você, e ela veio direto dos céus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é porque Ele deixou ou permitiu esta adversidade que Ele não é teu amigo, mas Ele vai glorificar o teu próprio nome na sua vida. Glória a Deus. Então, esta família passou por uma adversidade, por um momento. Só que no verso de número 3 do capítulo 11, olha que interessante, as irmãs de Lázaro percebem que Jesus está distante e o seu irmão está acamado. Então, no versículo de número 3, elas mandam chamar o mestre. E o mandado dessas duas irmãs era o seguinte: o teu amigo, a quem tu amas, está enfermo. Perceba que elas chamam o mensageiro e fala para esse mensageiro: vai lá e diga para ele que o amigo dele está enfermo. Olha que interessante. Se é amigo, não precisa dizer assim: ó, estou te chamando. Se é amigo, se ele ficar sabendo do ocorrido, ele já vem. Só que Jesus contraria toda a amizade humana. Jesus não vem, porque tem hora que Jesus não vem para participar daquilo que nós achamos ser o momento ideal. Às vezes nós rotulamos o momento e falamos assim: agora é a hora de Deus abençoar. Às vezes a gente começa a campanha, pastor Edilson, os irmãos que estão aqui, e a gente diz assim: agora eu terminei 7 dias, 3 dias, 5 dias, a gente diz: agora eu vou cantar o hino da vitória, porque acabou a campanha e Deus vai agir. Aí vem aquela pergunta: e se Deus não agir agora? E se Jesus não curar quando terminar? E se a porta não se abrir? E se o milagre não acontecer? Muitas pessoas se frustram e dizem assim: Deus não me ouve mais, Deus não me atende. Aí nós subimos no altar e cantamos aquela canção que todo mundo canta: se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer,
continua sendo Deus. Viver na teoria é para qualquer pessoa, mas Deus levanta uma geração que pratica o que prega, pratica o que canta, e se Deus fizer, Ele está dando glória. Se Ele não fizer, a Ele seja glória para sempre, porque não é às vezes na hora que nós queremos, e Jesus nos ensina isso, não indo no momento que Ele é chamado, ou melhor, que Ele recebe o comunicado da enfermidade de Lázaro. Interessante, meus irmãos, que às vezes a gente fica assim, perguntando, aonde Jesus está? Aonde Jesus está? E eu comecei a ler esse texto. Eu estou diante de alguns irmãos, tanto na live, que são muitos, e aqui também presente, que são conhecedores da palavra de Deus, e existe algumas pessoas que dizem, porque no verso de número 18 e no verso de número 19, dá a entender para algumas pessoas que Jesus estava em Jerusalém, mas o contexto não nos mostra isso. Alguns dizem que Jesus estava em Jerusalém, porque o verso 18 diz, ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, cerca de 3 quilômetros mais ou menos. Espera aí, mas 3 quilômetros não demoraria tanto para chegar, meus irmãos? Eu mesmo, presbítero Adriano, saía de vez em quando de casa, logo quando eu me mudei aqui para São Manuel, e eu tinha um companheiro, que nós caminhávamos 6 quilômetros todo dia, e eu, para andar sozinho, sou uma negação, mas se tiver alguém, a gente vai, e porque Jesus mandou ir de 2 em 2, pronto. Eu tenho uma boa desculpa bíblica para dizer isso. E nós fazíamos 6 quilômetros, meus irmãos. Saíamos da frente da minha casa, subíamos até a rodovia, 3 quilômetros. O mesmo caminho de volta dava 6 quilômetros. E nós fazíamos caminhando em torno de 35 minutos. Caminhando. Quer dizer, no máximo 40 minutos você faz esse trajeto aí, caminhando, passo a passo. Então, se eu falar que Jesus estava a 3 quilômetros daquele ocorrido, não demoraria tanto tempo, porque demoraria um dia todo de caminhada. Aí, eu leio o versículo 19, eu entendo o verso 18, diz assim, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria, acerca de seu irmão. Então, o texto no verso 18, está falando que os judeus é que estavam em Jerusalém, eles é que levaram 3 quilômetros para vir, mas e Jesus, aonde ele estava? Eu preciso voltar um pouquinho no capítulo de número 10, olha o que diz o capítulo 10, o contexto me diz aonde Jesus estava, capítulo 10, verso 40, e retirou-se outra vez para além do Jordão, para onde mesmo? Além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Então, olha onde Jesus estava, na região da Pérea. Essa região da onde Lázaro morava, não dava 3 quilômetros, dava cerca de 30 quilômetros aproximadamente. Aí sim eu entendo um pouco quando João fala do tempo que demorou para Jesus chegar. Aí eu entendo por que Jesus chegou. Já era de 4 dias que Lázaro estava morto. Fica fácil entender, 30 quilômetros era a caminhada de um dia. Então entenda bem, este mensageiro, ele recebe a notícia para ir avisar Jesus, Lázaro está enfermo. Ele recebe a notícia e sai, Lázaro está enfermo. Logo quando ele sai, o que acontece com Lázaro? Morre. Só que ele não sabia. Ele demora um dia a chegar até Jesus, e ele chega lá não sabendo que Lázaro já tinha morrido, e ele fala para o mestre, ele dá o recado. Ele chega lá e diz assim: olha, mandaram lhe dizer que aquele teu amigo a quem tu amas está enfermo. Jesus, ele muda a sentença da boca do mensageiro. O mensageiro chega com uma mensagem: olha, teu amigo está doente. Aí Jesus, no versículo de número 4,
Ele diz assim: então você vai voltar e vai dizer que esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Oh glória, eu recebo a autoridade de Deus para profetizar na tua vida. Haverá mudança de sentença na boca de algumas pessoas. Pastor, o que está acontecendo com as igrejas nesse período de quarentena? Talvez Deus, você já pensou nisso? Será que Deus não está trabalhando no período de pandemia para mudar a sentença da boca de muita gente? Porque tem gente dizendo vai piorar, as coisas vão piorar, eu não acredito em mais nada. Jesus está dizendo para algumas pessoas: dentro da tua casa eu coloco palavra de crescimento na tua boca. A partir de hoje você não vai profetizar derrota, você não vai profetizar a morte, mas vai dizer: tudo isso é para a glória do nome de Jesus. Você percebe que fica fácil entender o tempo. Então, se esse homem demora um dia para chegar até Jesus, Jesus fica mais 2, quantos dá? 3. E se era o caminho de um dia até chegar na aldeia, mais 1, quanto dá? Agora entendemos por que quando Jesus chega, já era de 4 dias. Só que interessante, aquele mensageiro que é um anônimo nesse texto, ninguém sabe quem ele é. Eu aprendo um outro princípio aqui para nós que pregamos. O melhor não é o que o pregador apresenta, pessoalmente falando. Esse blazer eu ganhei, essa gravata é ganhada, aqui tudo é ganhado, pastor Edilson, os irmãos. A gente anda assim, o relógio ganhei de aniversário, e às vezes a gente usa esse estereótipo para apresentar o que nós somos. Mas o melhor, o que está acima do mensageiro é a mensagem que está na boca dele. E a mensagem de Jesus hoje é: eu vou colocar a palavra boa. Você veio dizendo está enfermo, você vai voltar, não vai morrer. Oh glória, talvez você pegou esse celular, tua televisão, teu notebook para assistir o culto online com um pensamento: não vai melhorar, a porta não vai se abrir, tudo está derrubado. E Jesus depois ele está dizendo: não é porque eu estou aqui, é porque Jesus está aí contigo. E ele está dizendo: eu vou mudar a sentença da boca de muita gente. Você pode receber essa palavra na tua casa. Jesus muda a sentença na boca de muita gente. E esse anônimo, ele vem, recebe uma mudança de sentença e volta. Ele volta com uma mensagem: não será para a morte. Agora vamos lá. Quando ele chega na aldeia de volta, sem Jesus, uma sentença de que não ia morrer, e chega lá e se depara com Lázaro como? Morto. E agora? Se é hoje, alguém diz assim: vou falar o que ele mandou. Não, eu não vou falar, esse povo vai me apedrejar. Se eu sair, ele estava vivo, morreu, Jesus mandou dizer que não é para a morte, eu chego, está morto. Mas eu vejo aqui um mensageiro fiel à mensagem, um mensageiro fiel à ordem. Ele chega lá, talvez alguém diz para ele: olha aqui, ó, morreu, está estendido aqui, está até frio. E aí, o que o mestre falou? Se é hoje em dia alguns, ele falou que ia dar nisso aí mesmo. Ó, eu acho que não vai ter jeito não, viu? É melhor chorar uma semana, 15 dias, que essa situação não vai resolver não. Mas um mensageiro enviado por Cristo, ele não entrega aquilo que ele quer, ele fala aquilo que Jesus manda falar. Oh glória, você pode pegar essa palavra na tua casa. Jesus está dizendo: não, quem te enviou, quem colocou palavra, quem mudou a sentença, fui eu. Então chega lá, não importa o jeito que você chega lá. Sabe por quê? Porque tem hora, pastor Edilson, presbítero Adriano, obreiros, irmãs que estão aqui, todos nós que estamos aqui, às vezes a gente sai e quando volta, quantas vezes, presbítero Adriano, a gente vai para a igreja
E a gente diz assim: Deus falou comigo hoje. Hoje o céu não estava de bronze. Que coisa boa. Aí você chega em casa, você diz assim: não, pode ser, hoje não, o problema foi embora. Aí você chega lá, o problema está pior. E aí você diz assim: como pode isso? Jesus acabou de falar comigo, Jesus acabou de me enviar, e eu chego aqui, está pior. Olha a vida desse mensageiro. Quando ele saiu, estava de um jeito, estava ruim. Só que quando ele voltou, piorou. Porque na vida é assim. Tem hora que você acha assim: não pode piorar, mas a vida nos surpreende. Talvez eu esteja ministrando para alguém que a vida tem te surpreendido todo dia. Piorou, a porta fechou, você orou, parece que o negócio ficou difícil. Meu pai sempre dizia, ele fala assim: não quer ter problema? Não mexe com o diabo não ore mais, não jejue mais, não vá para o culto mais. Por quê? Porque crente que ora, crente que lê a Bíblia, crente que obedece, se sujeita, meu filho, deixa eu te dizer, o diabo vai se levantar, só que quem te enviou, lembra quem foi? Foi Jesus. Então fica tranquilo, descansa, porque se ele falou que não vai acabar em morte, se morreu, ele ressuscitará. Oh meu Deus do céu, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Parece que a igreja está cheia, oh glória, mas está cheia, sabe como? É porque cada pessoa dessas 40 que estão conosco aqui na live estão sentindo o mesmo que nós estamos sentindo, e Deus está dizendo: não é porque uma porta se fechou, uma situação piorou, que você não vai entregar o que Deus falou. Mensageiro enviado por Deus, ele fala e acredita no que Deus mandou ele falar. Mas pastor, e se piorar? Se piorar, ele garante. Agora, olha os versos 7 e 8 a seguir. Queria fazer menção desses textos. Depois disso, verso 7: disse aos seus discípulos: vamos outra vez à Judéia. Então perceba aqui que a decisão de partir foi do próprio Jesus. Ele diz assim: vamos outra vez para a Judéia. Verso 8: disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Olha o verso 9: Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do quê? Deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Agora, olha que interessante. Você percebeu aqui que enquanto Jesus estava propondo a ida, na verdade ele estava intimando os discípulos para voltar para a Judéia. Os discípulos: mas mestre, agora há pouco o povo estava com pedra na mão, querendo apedrejar-te, e o Senhor torna para lá? Então, olha que interessante, os discípulos estavam preocupados. Não, peraí, isso aqui você precisa pegar. Os discípulos estavam preocupados com a pedra na mão dos judeus. Jesus estava preocupado com a pedra que estava na frente do sepulcro. Ei, olha para cá, isso, olha para cá, olha para o vídeo, olha para o celular. Jesus está dizendo assim: não se preocupe com aqueles atiradores de pedra que querem parar a tua chamada, parar teu ministério, acusam dia e noite. Jesus não estava preocupado com a pedra na mão de ninguém, ele estava preocupado com a pedra na mão ou melhor, na frente do sepulcro, que estava impedindo Lázaro de sair. Sabe o que eu aprendo aqui, meus queridos irmãos? Que Jesus
Ele não se preocupa com as pequenas coisas que está na mão de muita gente, querendo nos parar. Tem coisas que está impedindo Lázaro de caminhar, e Jesus está dizendo: enquanto vocês estão parando por causa de pequenas pedras, hoje é dia de remover coisa grande da sua vida. Você pode pegar essa palavra de Deus? Não se preocupe com atiradores de pedra. Não se preocupe com pessoas que ficam dizendo: não vai crescer. São pequenas pedrinhas. Não se preocupe com pessoas que ficam dizendo: não vai prosperar. Pequenas pedras. Ah, Jesus nem vai chegar. Jesus está dizendo: eu não tenho preocupação com isso. A minha preocupação é muito maior. Oh glória, oh glória. A pedra na mão de quem estava querendo atingir não significa nada para quem está sabendo para onde vai, mas a pedra que estava na frente do sepulcro, essa sim poderia ser impedimento do milagre na vida de Lázaro. Jesus está dizendo assim: eu removo pedra grande hoje. Hoje eu uso alguém para remover pedra grande. Por quê? Porque o seu milagre não está na mão de ninguém. O seu milagre está com Cristo Jesus. Oh glória. Aí olha que interessante, queridos irmãos. Olha que interessante. No capítulo 11, no verso 39 que nós lemos, versículo 39, nós lemos o 38. O versículo 39 diz assim, ó, Jesus falou: tirai a pedra. Tirai a pedra. Ponto. Marta, irmã do defunto, diz: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Alguns dizem que foi Marta que Jesus pediu para Marta tirar, mas o ponto aqui, e Marta não seria capaz de tirar uma pedra mesmo, mas aqui Jesus deu simplesmente uma ordem. Qual ordem? Tira a pedra. E se alguém estando ali dissesse: eu não vou tirar pedra coisa nenhuma, deixa a pedra lá, está impedindo ninguém, já enterrou, ou melhor, já sepultou, está lá, escondido, guardado. Agora, por que Jesus mandou tirar? Porque ia acontecer um milagre. Agora imagina a cena: Jesus faz o milagre, mas a pedra não sai. O que acontece? O milagre ia ficar oculto lá dentro. Lázaro ia ressuscitar, mesmo com a pedra não sendo removida, mas não ia se tornar público o milagre na vida de Lázaro. Você está entendendo, você que está assistindo esse culto, essa live, o porquê que Deus está pedindo assim, ó, remove algumas pedras da sua vida? Por quê? Para que o teu milagre torne público, não para que você se sobressaia a alguém, mas para que o nome de Jesus, para que aqueles que vieram chorar tuas lágrimas com você, prantear com você, alguns até acusando: cadê o amigo que não chegou? Cadê o mestre que vocês aclamavam? Cadê aquele que vocês davam comida quando ele passava por aqui na aldeia? Cadê ele? Sumiu, né? Agora está aí, fazendo o quê? Falando para remover pedra, para cheirar mal, para o cheiro mal contaminar toda a aldeia. Olha aí, esse amigo. Então, até para que os teus acusadores parem de te acusar, Jesus está dizendo: remova as pedras da tua vida, porque hoje o teu milagre vai se tornar público. Oh glória! Eu estou sentindo uma graça de Deus por esta palavra. Deus está falando com alguém aqui, e eu sei que Deus está falando com você. Remova algumas pedras para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Você pode pegar essa palavra? Você recebe essa palavra? Agora vamos lá. No versículo 21 ao 27 desse mesmo capítulo, acontece aqui 3 tempos relatados: verso 21, verso 24 e verso 25. O texto nos apresenta 3 tempos. Primeiro tempo, verso 21. Disse pois Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, olha o primeiro tempo: se tu estivesse, conotação ao passado. Então Marta faz
menção ao passado. Se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso. Tem gente que é assim, ele fica preso só no passado, ele não vive o momento presente, ele só se lembra, Deus só curava no passado, Deus só removia a pedra no passado, Deus só fazia coisas grandiosas no passado. Hoje Deus não faz mais isso. Marta, síndrome de Marta. Se o Senhor estivesse aqui, peraí, Jesus estava ali e Marta fazendo menção do passado. Quem é esse Jesus que Marta servia, que ele só podia fazer no passado? Se ele estava no presente, não significava nada. Tem cristão que é assim hoje, ele fica, se Jesus estivesse passado aqui no Brasil, antes da pandemia, se ele tivesse ouvido o meu clamor, nada teria acontecido. Se Jesus tivesse vindo quando eu pedi antes da demissão em massa. Ei, se Jesus não estava no passado e ele está no presente, fica tranquilo, descansa, porque o milagre está no presente para você. Agora olha o verso 24. Disse-lhe Marta, a mesma mulher: eu sei que há de ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Então você percebeu aí, Marta ela faz menção do passado, e aqui no verso 24 ela faz menção do futuro. Ela faz uma viagem no tempo, vai para o passado e vai para o futuro, mas não vive o presente. Meu Deus, vai doer um pouquinho, mas Bezetacil dói, mais cura, rapidinho vai passar. Você precisa, nós precisamos parar de viver passado e corrente direto no futuro. Porque no passado era assim, porque lá com Deus vai ser diferente, ou o ano que vem vai ser diferente, o mês que vem vai ser diferente, quando aquele irmão me pagar vai ser diferente, quando aquela irmã vir na minha casa vai ser diferente. Jesus está dizendo assim: ei Marta, eu estou contigo hoje, eu estou agora na tua frente ou do teu lado, caminhando com você. Viva o presente. Alguém está planejando, pastores, um cultão para depois que passar essa quarentena? Eu não sou contra, pelo amor de Deus. Quando voltar os cultos nos templos, eu vou fazer um cultão em louvor, vou lotar a igreja, vou correr, vou abraçar todo mundo, beijar todo mundo, eu vou fazer tudo isso. Aí Jesus está dizendo: e agora? Faz nada não? Só porque a igreja está vazia? Faz nada não? A palavra não mudou, Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aproveite hoje, porque tem muita gente fazendo um plano para amanhã, e o amanhã nem vai chegar. Viva hoje. E o mais interessante é que no verso 25, quem apresenta o presente não foi Marta, foi o próprio Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou. Ele não disse eu era ou eu serei, ele disse eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Ei, você viva o presente, não troque o presente por nada, não troque esse momento que Deus está lhe apresentando por nada. Se é o momento da igreja se adaptar, vamos nos adaptar, mas para levar a sério o momento presente. Não é porque é culto online, ou culto doméstico, ou culto com a igreja vazia, mas a sua casa está aí, teus filhos estão aí. Por muitos anos pedimos para que cada casa fosse um momento de culto, e olha aí, está acontecendo. Aí nós vamos negligenciar. Deus está cumprindo alguma coisa, mas aproveita o tempo presente. Quero chegar aqui perto da conclusão, para nós respeitarmos o horário também. Estou concluindo a mensagem. No versículo de número 28, queridos, verso 28, acontece uma coisa interessante. Por quê? Olha o que acontece. E tendo dito isso, partiu e chamou em segredo Maria. Quem fez isso? Marta. Marta chega lá na casa que estava cheio de gente, todo mundo triste porque Lázaro tinha morrido. Aí Maria estava lá dentro, Marta estava lá fora.
que ela tinha de encontrar com Jesus. Olha onde Marta foi, ela foi encontrar com Jesus. Só que ela chega no ouvido de Maria e diz assim, em particular: Maria, o mestre está te chamando. Você percebeu que não falou para ninguém mais na casa? Porque às vezes a casa está cheia, mas o particular de Jesus é com você. Está pegando essa palavra aí? Às vezes Jesus quer tratar com você, no particular. Por que que os outros não receberam a mesma palavra? Porque tem coisas que Jesus revela para você. Não é porque a igreja está cheia, não é porque a casa está cheia, Deus revela para você. E aí, quando Maria recebe esse comunicado, o que Maria faz? Se levanta e vai até Jesus. Quando ela vai até Jesus, o que o povo faz? Vai junto. Só que o povo vai junto achando que Maria foi chorar. No versículo de número 31, o povo achando que Maria foi chorar. Mas ela foi aonde? Até onde Jesus estava. Ela foi lá no sepulcro, mas até onde Jesus estava. Só que quando chegou lá, ela encontra com Jesus e ela faz uma coisa que que Marta não fez. Você pode imaginar o que é isso? Porque Jesus, quando ficou sabendo que Maria foi para o sepulcro, ele foi também. Mas em Marta, ele nem saiu do lugar. Porque se você pegar, claro que não dá tempo de discorrer tudo, as mesmas palavras que Marta falou, Maria repetiu. As mesmas palavras. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As mesmas palavras. Mas por que para Marta Jesus nem saiu do lugar e para Maria ele saiu? É porque Maria, quando ela chegou no versículo 32, ela se lançou aos seus pés. Oh glória! Quem se prostra aos pés de Jesus alcança o que muita gente não alcança. Quem se prostra aos pés do mestre vive o que muita gente não vive. Oh glória! Deixa eu dizer para você, não é porque a igreja está fechada na sua maioria do tempo que você não vai dobrar mais o joelho. Só para quem ainda se dobra, eu vou profetizar olhando para esta live, para esse celular. Deus vai revelar o que para muitos não tem revelado para quem se prostra. Com isso eu quero concluir a mensagem. Eu quero concluir aqui, até mesmo porque ali no relógio tem 5 minutos, pastor. Eu sei que o senhor termina no horário, mas eu quero fazer uma conclusão. Depois que tudo isso aconteceu, Jesus chama Lázaro para fora. Todos vocês conhecem muito bem esse texto. Até Jesus, percebeu que Jesus chamou Lázaro pelo nome? Por quê? Lembra do vínculo de amizade que eles tinham? Não é porque Lázaro estava morto que tinha acabado a amizade. Tem gente que é assim, né? É amigo de uma família até morrer a pessoa que ele mais tinha vínculo. Morreu aquela pessoa, acabou. Nem liga mais, nem passa na porta. Morreu aquela pessoa lá, o cafezinho continua com o mesmo sabor, a polenta com o mesmo sabor. Sabia disso? E não vou mais não. Aí Jesus nos ensina o quê? Que quando ele é amigo, ele não esquece teu nome. Oh glória, estou sentindo Deus aqui. Porque mesmo Lázaro morto, ele está do lado de fora. Ele não chamou: ei, morto, sai daí, porque ia estar saindo morto até hoje. Se ele chama morto, sai para fora. Mas ele chama pelo nome, porque Jesus, ele é teu amigo verdadeiro. Amigo que amigo não esquece o nome, amigo que amigo não esquece teu endereço. E Jesus está dizendo assim: eu te chamo pelo teu nome. Lázaro, vem para fora. Glória a Deus. Existe uma briga para saber como que Lázaro saiu, tudo envolto, enrolado. Como eu não sou bobo nem nada, eu fico aqui. Ele saiu. De que maneira? Pouco me importa. Mas Jesus chamou, ele veio. Porque quando Cristo chama, até aquele que está morto volta à vida. Agora vamos lá, para a gente encerrar aqui. No capítulo 12, Lázaro já está à mesa. E eu vejo aqui, pastor Edilson, os irmãos que estão nos acompanhando, que o próprio Jesus, de certa forma, ele prova também a nossa amizade, sabia? Ele é amigo, mas ele prova a nossa amizade. Toda vez
que Jesus passava pela aldeia, na casa de Lázaro, Maria e Marta, ele era recebido com comida, com abraço, com amizade. Aí Jesus, já ressuscitei o camarada, eu quero ver se ele continua crente. Quero ver se ele continua, se ele não é um fariseu, né, pastor Edilson? Não, no capítulo 12, verso 2, diz que a casa estava cheia. Jesus estava lá, sabe o que Lázaro fez? Banquete. Por quê? Se eu era amigo antes, porque ali, vocês têm noção, ele virou uma celebridade. Peraí, o homem morreu, foi sepultado. Então a casa de Lázaro virou um ponto turístico ali. Até eu, se eu vivesse naquela época, ia querer partir do princípio de tirar uma foto, se fosse nos dias contemporâneos, eu ia lá. Então ele virou uma celebridade, por isso que a casa estava cheia, né? A fama de um homem que morreu e ressuscitou era grande, todo mundo queria estar lá. Então isso entende o texto quando diz que a casa estava cheia. Só que tem um detalhe: quando Jesus chegou, eu era amigo antes, agora não é porque eu estou famoso sem pedir, Jesus continua meu amigo. Então vai ter um banquete para ele, ele vai sentar à mesa, e quando ele sentou na mesa, Jesus reservou uma cadeira e diz: a partir de hoje eu tenho cadeira para você também. Do sepulcro para a mesa, Jesus está dizendo: os humilhados serão exaltados. Eu não quero pregar triunfalismo, mas eu quero dizer, Jesus está tirando muita gente de um nível e colocando no outro nesse período de quarentena, para glorificar o nome dele na sua vida. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Pastor Edilson, irmãos, volto a palavra ao Senhor. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Que Deus, Ele seja glorificado, né, irmãos, por esta palavra tão gloriosa que nós